mais doce amor que liberta meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Igreja, a todos os irmãos, na graça do Senhor Jesus, quero dar as boas-vindas a este culto que estaremos a partir de agora, já estamos prestando ao Senhor para a glória dEle. É uma alegria muito grande ter a igreja reunida pela primeira vez nessa noite. Muito alegra o coração de cada um de nós, de podermos estar juntos, adorando ao nosso Deus em espírito e em verdade. Sejam todos bem-vindos a esse culto, aonde quer que você esteja, que Deus te abençoe, Deus faça resplandecer o seu rosto sobre você, sobre minha vida, sobre a sua família, sobre todos aqueles que estão conosco, rendendo louvores a Deus e que irão meditar na palavra de Deus. Deus nos abençoe. Gostaria de meditar, querida igreja, na palavra de Deus. Aliás, gostaria somente de ler o texto da palavra de Deus em Isaías, capítulo 12, que fala sobre o canto de louvor pela restauração de Israel. Isaías, capítulo 12. Diz assim a palavra do nosso Deus: orarás naquele dia, graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou, e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Vós com alegria tirareis água das fontes da salvação. Direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai ao seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, relembrai que é excelso o seu nome. Cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas, saiba-se isto em toda a terra. Exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Nós, então, no início desse culto, queremos conclamar a todos a reconhecerem que devemos dar graças ao Senhor nesta hora. E devemos agradecer porque Ele é o Deus da nossa salvação, porque o Senhor Deus é a nossa força, porque Ele é o nosso cântico, Ele se tornou a nossa salvação. E aqui diz: com alegria tirareis água das fontes da salvação. Vamos, através de um culto de adoração a Ele, de louvor, de meditação na sua palavra, buscá-lo, dando graças ao Senhor, cantando louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas, e que saiba-se isso toda a terra, e que o povo dele possa exultar e jubilar, porque somos habitantes de Sião. Então eu convido nessa hora para uma oração conosco,
E nesse momento eu convido o nosso querido Giovanni para estar orando ao Senhor, juntamente com você que nos acompanha. Dobra a sua face, inclina o seu rosto diante do seu Deus, e eu também, através de uma oração. Oremos a Deus com o querido Giovanni. Oremos, irmãos. Nós louvamos, Senhor, porque a Tua beleza é maior do que a vida. Verdade, Nós Senhor. louvamos porque o Senhor é santo e soberano sobre meu tudo. Deus. E o Senhor está no controle de todas as coisas. Independente do que está acontecendo, do que esteja acontecendo aqui, nos dias de hoje, no mundo todo, o Senhor controla todas as coisas do Teu santo e sublime trono. Nós nos aquietamos diante do Senhor, porque o Senhor é Deus, e o Senhor deve e merece ser exaltado sobre tudo e todos. Louvado seja o Teu santo nome pela essa oportunidade de estarmos aqui para aprender mais do Senhor, para levar as boas novas do Senhor. Obrigado pela tecnologia aqui que tem nos amparado. Obrigado pelas pessoas que fizeram que esse momento fosse importante, esse momento acontecesse. Muito obrigado, porque é o Senhor que faz todas as coisas, e nós queremos somente servir a Ti. Nós queremos dizer que o Senhor é perfeito em tudo. Nós queremos engrandecer um nome que está acima de todos os nomes. Aceita a nossa oração, Senhor, é a nossa adoração. Aceita, porque nós não podemos nada se o Senhor não for conosco. Se somos alguma coisa, é porque aprove da parte do Senhor. Se temos alguma coisa, foi porque o Senhor nos deu. Nós o louvamos porque o Senhor verdadeiramente é Deus sobre tudo e todos, e mandou o seu único Filho para morrer por nós, em favor dos nossos pecados. Muito obrigado, porque de forma alguma poderemos retribuir, não poderemos fazer nada, porque a graça é de graça para nós. Muito obrigado por esse favor imerecido, Deus. Muito obrigado, porque em Ti nós temos vida eterna, em Ti nós temos descanso, Deus. E nos colocamos diante do Senhor em adoração nesse momento. É o que eu adoro, é o que eu louvo nesse momento aqui, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, vamos continuar nesse momento adorando o nome do Senhor, cantando que Ele é santo, né? Cantando, relembrando a oração que o Senhor Jesus nos ensinou através dessa canção. Cante com todo o seu coração nesse momento. Dá-nos
voz dele com certeza nos ampara, a voz dele com certeza nos dá conforto. Por isso nós o louvamos, Senhor, porque o Senhor é digno, porque o Senhor é Deus e faz todas essas coisas maravilhosas. Aquieta o nosso coração nesse momento, Senhor, para que possamos escutar a Tua voz, Senhor. Tua voz me chama sobre as águas, onde meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei, e ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Louvado seja o teu nome, Senhor. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Somente em ti descansarei, eu sou teu e tu és meu. Não temos outro que não seja o Senhor. Te louvamos, Senhor, e agradecemos por essa oportunidade única, Deus, de dizer que somente o Senhor é Deus. É o
o Senhor que vem sobre as águas e nos salva, Deus. É o Senhor que tem o poder de acalmar as tempestades, Senhor. É o Senhor que aquieta os nossos corações. Nos rendemos à Tua majestade nesse momento, Deus. E pedimos que o Senhor fale aos nossos corações. Pedimos que o Senhor nos encha, Deus, até transbordar. É o que queremos nessa noite, Deus. Ser mais e mais do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvados seja o nosso Deus, Deus maravilhoso, digno de adoração, de glória, de aleluias. Ele é tudo para nós. Eu gostaria de meditar nesta hora na palavra de Deus, no livro de Romanos, Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versos 17 a 30, que eu gostaria de ler com todos os nossos queridos irmãos, amigos, que nos acompanham nesta hora. Se você tem sua Bíblia, poderá lê-la, mas também poderá ler conosco aqui nessa projeção, em Romanos 8, versículo 17 a 30. Diz-nos a palavra do nosso Deus: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Louvado seja o Senhor pela sua santa palavra, que ela nos abençoe nessa meditação que faremos nesse momento, para a glória, honra e louvor do nosso Deus. Mais uma vez, gostaria de fazer uma oração bem breve com os nossos queridos. Nosso Deus, entregamos nossas vidas nas Tuas mãos, Senhor, e pedimos que Tu nos dê a iluminação do Teu Espírito e nos conceda a bênção que nós precisamos para que a Tua palavra possa ser recebida no nosso coração, que ela produza frutos para que nós possamos ter toda a nossa vida nas Tuas mãos e que o Senhor esteja nos transformando, como diz na Tua palavra, de glória em glória,
a tua própria imagem, para que nós possamos dar a ti, Senhor, todo o louvor, toda a honra, toda a glória que a ti devemos. Nós te agradecemos por esse momento. Perdoa, Senhor, todos os nossos pecados. Lava-nos com teu sangue, ó Jesus, derramado na cruz por nós, pois entregamos as nossas vidas nas tuas mãos e oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, o tema da nossa mensagem é nos sofrimentos do tempo presente. Nos sofrimentos do tempo presente. É interessante, amados, porque Paulo está falando aqui do sofrimento. Ele introduz aqui para nós que a questão do sofrimento no mundo. E nós, crentes no Senhor Jesus, também fomos alcançados como todo ser humano da face da terra. Todos temos nossas privações, nossas angústias, nossas dificuldades. Paulo nos diz em 2 Coríntios, capítulo 4, que ele era ministro de Deus, mas na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 4, nos açoites, nos tumultos, nos trabalhos. E ele diz aqui no versículo 10, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Nós temos muitas vezes muitas aflições na vida, agora mesmo estamos passando por um vale de aflições. Jesus diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E nós gostaríamos de meditar nos sofrimentos do tempo presente. Em primeiro lugar, meus irmãos, nós temos a identificação com o sofrimento de Cristo. Nós vemos que o Senhor Jesus mesmo teve aqui conosco, nos mostrando na sua palavra esse sofrimento demonstrado aqui nesse texto. Como diz aqui em Romanos 8:17, ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Então nós vemos que somos herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo. Nós temos essa nossa caminhada na presença dEle, e Ele então nos convida a seguirmos a Ele em todo tempo, em todo lugar, aonde quer que formos. E Ele diz aqui, ali na sua palavra, se com Ele sofremos, também com Ele um dia seremos glorificados. Que maravilha, promessa grandiosa da palavra de Deus para nós. E é por isso que Jesus disse também, o Senhor diz-nos na sua palavra, através do apóstolo Paulo, ele reconhecia que precisava de passar pelos sofrimentos que o cristianismo mesmo nos apresenta na palavra de Deus para seguirmos o Senhor. Então ele diz, longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Se nós então vivenciarmos uma vida cristã autêntica, vamos estar crucificados para o mundo e vamos estar vivendo para o Senhor Jesus, e assim nós estaremos com Ele dia a dia, porque Ele mesmo nos chama na sua palavra, quando chamou também os seus discípulos. Ele diz-nos ali, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la. Se você quer seguir a Jesus, você tem que se negar a si mesmo. Dia a dia tomar a cruz para as coisas deste mundo, para o pecado, para as coisas que nos afastam de Deus. Você tem que crucificar o seu eu, a sua vontade, para fazer a vontade de Deus e seguir a Jesus. E aí ele nos diz, nós devemos perder a nossa vida para ganhar com Cristo. E assim nós estaremos com Ele, nos braços dEle, andando na sua presença,
sendo fortalecidos por Ele, porque assim nós nos identificamos com o sofrimento de Cristo, como Ele de fato nos mostra a necessidade de andarmos na sua presença desta maneira. Mas em segundo lugar, nos sofrimentos do tempo presente, nós gostaríamos de destacar que temos o conforto das primícias do Espírito. Temos o conforto das primícias do Espírito. É interessante, meus irmãos, esse texto, essa passagem, tem uma doce consolação para nós. Dos versículos 18 a 25 de Romanos 8, há uma consolação para nós. Porque Paulo aqui está falando do conforto que viria para nós no meio do sofrimento, no meio do vale de lágrimas, no meio das dificuldades que enfrentamos, no meio das crises em que vivemos, porque Paulo nos introduz aqui esse sofrimento, mas atenuado pelo conforto das primícias do Espírito Santo. O que é isso, meus irmãos? Veja aqui nesse texto, quando diz, sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção dos filhos, a redenção do nosso corpo. É interessante aqui, meus irmãos, primícia é um termo que era usado naquela época para se referir a uma amostragem de uma colheita. Então, o que acontecia naquele tempo é que o lavrador, se ele fosse vender a sua colheita, ele ia à cidade e levava os primeiros e melhores frutos da sua colheita. E ali ele oferecia esses primeiros frutos, essas primícias, para aquele que fosse comprar toda a sua colheita. E assim, alguém satisfeito com aquela boa primícia apresentada, com aquela amostragem apresentada dos melhores frutos naquele momento pelo lavrador, poderia visualizar toda a colheita. Ali ele tinha uma ideia de toda a colheita e comprava toda ela. E ali então era feito o negócio. É interessante, meus irmãos, que nesse momento nós vemos aqui que o Paulo está dizendo é que nós temos as primícias do Espírito Santo. Ou seja, o que ele se refere aqui é que nós temos o reino de Deus como a primícia, que Deus tem lá no céu, o seu reino, e tem tudo lá à disposição nossa, um dia para nós, mas ele, nesse reino celestial, a vida eterna, que ele vai nos conceder, onde tem alegria perfeita, onde tem um relacionamento perfeito com os santos no céu, onde tem comunhão perfeita com Deus, onde tem santidade perfeita nesse lugar, e num lugar que Deus aguarda, já está preparando para nós, conforme Jesus diz, eu vou preparar-vos lugar. É nesse lugar maravilhoso que Paulo visitou, quando ele foi arrebatado, diz na palavra de Deus, que ele foi ali e ouviu palavras inefáveis. É nesse lugar que Deus ali tem preparado para nós, que é de perfeita e indizível maravilhas para nós, segundo o apóstolo Pedro diz também na sua epístola. Paulo, então, nos mostra ali, nesta passagem aqui de Romanos, que o Espírito que habita em nós nos transmite essas bênçãos celestiais em nosso coração desde já. Nós temos essas primícias daquilo que receberemos um dia no céu, é aplicado já no coração daquele que crê em Jesus. Nós já podemos receber essas bênçãos do Senhor na nossa vida. Então nós temos uma alegria dada pelo Senhor, nós temos a paz do Senhor que Ele tem para nos oferecer
não é a paz ainda do céu, na eternidade com Ele, para sempre, mas é uma paz que enche o nosso coração, porque Deus nos perdoa os nossos pecados e nos abençoa. Já temos com Ele agora, e isso, meus queridos irmãos, já é uma antecipação do que Deus tem preparado para nós. E isso está no coração de cada um que crê no Senhor. O Espírito Santo nos concede essa primícia, Ele aplica no nosso coração. É isso que Ele faz na vida do crente. Ele transmite um pouquinho daquilo que está reservado no reino celestial. E assim, é aquilo que Paulo fala, por exemplo, no capítulo 5. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. É aquilo que o Senhor diz logo em seguida, que o amor de Deus é derramado em nosso coração. Nós já temos o amor dEle, nós já temos a paz com o Senhor. É isso que nos sustenta. E este é o ponto desta passagem bíblica. Neste mundo presente, Ele nos sustenta no meio da criação que geme, no meio de tantas lutas, de tantas dificuldades que sofremos por causa do pecado. E aí Deus nos mostra aqui, porque nós sabemos que há um reino futuro, um reino de glória, um reino de maravilhas dadas por Deus, e ainda há de ser revelado. E aqui então nos mostra na passagem ali da palavra de Deus, porque eu estou bem certo que os sofrimentos do tempo presente não são para comparar com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. É o próprio Deus, sujeitou toda a criação por causa do pecado dos nossos primeiros pais. E nós temos que passar por tudo que estamos passando, gememos, e a criação de Deus, a natureza, geme. Por isso, meus queridos, nós vemos aqui que já experimentamos essa amostra do reino vindouro, que nós aguardamos então, e a palavra de Deus diz, na esperança que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. E assim, a palavra diz, porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Pois se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Nessa bênção que Deus nos reserva, o Espírito Santo faz esse trabalho em nós. Ele nos consola no meio desta privação, no meio de uma criação que geme, que está conturbada pelo pecado. Estamos cercados, meus irmãos, meus amigos, de dor, de sofrimento, de contrariedades, de injustiças, de misérias, de coisas invisíveis como esse vírus que nos ataca nessa hora. Tudo isso acontece conosco, e só que nós temos as primícias de um mundo melhor no nosso coração, implantadas pelo Espírito Santo de Deus. Só que, por isso, nós aguardamos com paciência. Então, Deus está nos mostrando que nós temos algo melhor reservado para nós um dia, porque isso que Ele tem reservado de maravilhoso para nós. E assim o Senhor nos reservou todas as suas bênçãos, e nós temos essa expectativa maior. Nós atravessamos este momento com confiança em Deus, porque Deus implanta esta primícia do reino celestial no nosso coração. Por isso que a Bíblia diz, o reino de Deus está dentro de vós. É o reino celestial, é o Senhor Jesus que reina no nosso coração. E é por isso que nós não somos como as outras pessoas que não têm esperança. Nós temos a nossa esperança. E nós experimentamos, então, o conforto de Deus, não o conforto do mundo.
e nós somos consolados por Ele através da primícia implantada pelo Espírito Santo no nosso coração. Louvado seja o Senhor. Mas em terceiro e último lugar, nos sofrimentos do tempo presente, além de termos a identificação com o sofrimento de Cristo, de termos, em segundo lugar, o conforto das primícias do Espírito, nós temos o propósito de Deus para aqueles que o amam. E isso é maravilhoso. Deus tem um propósito em tudo que nós fazemos na nossa vida. E a primeira coisa que Ele nos mostra aqui nesse texto é que o Espírito Santo nos assiste nas nossas fraquezas. Quando nós estamos desanimados, Ele nos alcança com o seu poder e graça e nos dá força. E ali nós vemos nesse texto, porque nós nem sabemos orar como convém, mas o Espírito vem e intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Aqui nós vemos então nesse texto o gemido das criaturas de Deus, de toda a criação de Deus. Vemos o gemido de todos nós que somos remidos por Deus e que agora esperamos a redenção do nosso corpo um dia no céu, mas também o gemido do Espírito Santo, o terceiro gemido. E ele geme no nosso coração para nos levar até a vontade de Deus na nossa oração. E o nosso coração vai sendo trabalhado por Ele, abençoado por Ele. E o Senhor então está ali nos prometendo essa bênção. Ele tem um propósito para nós. E Ele sonda o nosso coração quando nós oramos. Por isso é muito importante estarmos sempre orando, perseverando em oração e pacientes na tribulação, como diz a Bíblia. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. O Espírito Santo então geme em nós, ou seja, transforma-nos numa oração aceitável a Deus, inclina o nosso coração no caminho de Deus. E ali então nós aprendemos a vontade de Deus, orando, e ali Ele vai intercedendo por nós e pelos santos, e aí nós entendemos a mente do Espírito Santo de Deus, que passamos a ter a mente de Cristo, e aí então Deus continua a sua obra. Ele tem um propósito aqui, e Ele acrescenta não somente do Espírito nos assistindo na nossa fraqueza, mas que todas as coisas Ele coloca na nossa vida para cooperarem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas. É interessante isso, que o Senhor coloca tudo na nossa caminhada para colaborar para o nosso bem, porque nós amamos o Senhor. E Ele então coloca todas essas maravilhosas bênçãos dele na nossa vida. É interessante que todas as coisas cooperam para o bem. Não é nós adquirirmos um bem material ou uma satisfação neste mundo, mas tudo coopera para o nosso bem, para que nós possamos ir na direção certa que Ele tem para nós e que vai nos consagrar e abençoar. E a direção, Ele diz no verso 29, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O nosso bem maior é Deus nos conformar à imagem do seu Filho. O que Deus tem para nós de plano maior na nossa vida, e é o grande plano de Deus que Ele tem na vida daquele que crê no Senhor Jesus, é nos tornarmos a imagem do seu Filho. Ele está trabalhando em nós, para nós sermos como o seu Filho foi neste mundo. Assim como Ele andou, diz a Bíblia, andai nele. Nós precisamos de sermos conformados à imagem do Filho de Deus, para termos uma vida abençoada, para glorificarmos a Deus nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, na nossa vida. E assim Ele vai nos preparando para aquele dia nos encontrarmos com Ele definitivamente, e aí nós nos apropriarmos de todas as bênçãos celestiais que Ele tem preparado para nós. E aí então Ele diz, quem é que vai receber todas essas bênçãos? Ele diz, aos que predestinou. É interessante, a
predestinação, muitas pessoas não entendem, e é justo que não entendam. É porque é difícil entender mesmo, mas ninguém pode dizer que não é bíblico. A predestinação é um plano de Deus, que Ele mostra-nos ali a sua escolha para aqueles que Ele vai chamar e que vão aceitar a salvação. E ali Ele diz, aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Interessante que nós já somos, desde já, glorificados. Ou seja, a glória de Deus está em nós, para nos preparar para a glorificação na eternidade com o nosso Deus. Assim, meus irmãos, nosso Deus tem esse propósito para aqueles que o amam. E nós vemos nisso um plano maravilhoso. Mesmo no meio do sofrimento, do tempo presente que estamos atravessando, nós precisamos de nos identificar com o sofrimento de Cristo, porque assim estamos andando lado a lado com Ele e permanecendo nele. Mas também temos o conforto das primícias do Espírito Santo de Deus, louvado seja Deus, que nos prepara, nos dá ânimo, consolo, para um dia termos todas as bênçãos de Deus reservadas para nós no reino eterno, na vida eterna. Mas também, meus irmãos, o propósito de Deus é que sejamos conforme a imagem do seu Filho. Que Deus nos abençoe, amados irmãos, e que Ele estenda sempre a mão sobre nós, para que possamos atravessar esses momentos tão difíceis em que nos encontramos, debaixo da proteção de Deus e debaixo da orientação do Senhor e da sua palavra, tão maravilhosa, tão confortante, tão abençoadora, e que santifica o nosso coração e que nos dá um ânimo maior para nós vivermos, sabendo que todas essas coisas são preparadas para Deus nos transformar à imagem do seu Filho. Eu queria convidar a amada igreja, a todos os irmãos, amigos que nos acompanham, para se curvar diante de Deus numa breve oração. Vamos agradecer a Deus por todas essas bênçãos. Ó Deus amado, louvado seja o teu santo nome pela tua palavra, Senhor, porque mesmo no meio do sofrimento, nós podemos ver que temos identidade com o nosso Salvador. Nós nos identificamos com Ele, porque seguindo os seus passos, nós temos que tomar dia a dia a nossa cruz, seguindo ao Senhor Jesus. Mas também, Senhor, te agradecemos por esta palavra que o Senhor nos concedeu, a bênção das primícias do Espírito Santo de Deus. E essas primícias, Pai, nós sabemos que é um antegozo da glória do Senhor na eternidade, que o Senhor implanta no nosso coração para nos dar ânimo, para nos dar força, para nos dar garantia de que estamos contigo e que estamos nas tuas mãos. Mas também queremos te agradecer os teus propósitos para conosco, que justamente nos levam na direção de sermos a imagem e semelhança do teu Filho amado, aquele que morreu na cruz por nós. E Ele, Senhor, é tudo para nós, e é tudo que nós queremos, justamente, é que Ele viva em nós, e que Ele estenda a mão para nos abençoar, e nos dá a garantia de que estamos salvos, porque desde o momento que nós nos entregamos a Ti, nós recebemos de graça a vida eterna, e continuamos contigo, Senhor, para sermos santificados, até cada dia, nós nos conformando à Tua imagem e semelhança do Teu Filho, nós possamos caminhar numa vida de grandes alegrias na Tua presença, de grande gozo, de paz, de harmonia no nosso coração, do perdão dos nossos pecados. Perdoa-nos, Senhor, em Cristo Jesus, todos os nossos pecados, e seja louvado o Teu nome por esta palavra santa, bendita, abençoadora que Tu nos deste para meditarmos nesta hora. Fica conosco, abençoa a Tua igreja,
Dê à tua igreja, Senhor, a bênção que ela necessita, não somente aqui em Jardim da Penha, mas em todo o nosso Brasil, em todo o mundo. Fortalece a tua igreja, anima a tua igreja e dê à tua igreja a vitória que o Senhor tem para ela, para a glória, a honra e louvor do teu nome. Pois oramos agradecidos em nome e por amor de Jesus. Amém, amém. Que Deus nos abençoe, amada igreja, e nos fortaleça cada vez mais. Amém. Vamos cantar esse hino, então, contando dessas maravilhas divinas que Cristo tem cada dia nos ofertado. Ao Deus de amor e de imensa bondade, com voz de júbilos vinde aclamai, com coração transbordante de graça, seu grande amor todos vinde louvai. No céu, na terra, que maravilha, vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Já nossos pais nos contaram a história de Deus falando com muito prazer, que nas tristezas, nos grandes perigos, Ele o salvou por seu grande poder. No céu, na terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Hoje também nós bem alto cantamos, que as orações Ele nos atendeu, seu forte braço que é tão compassivo, em nosso auxílio Ele sempre estendeu. No céu, na terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Como até hoje, daqui para frente, Ele será nosso eterno poder, nosso castelo forte. No céu, na terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Assim, amada igreja, nós louvamos a Deus, porque Ele está presente conosco para receber essa adoração, esse louvor que nós acabamos de entoar. Agradeço muito a Deus por esse momento precioso com a amada igreja. Louvo a Deus pelo irmão Giovanni, por estar aqui conosco, e pelos irmãos que estão nos ajudando aqui também, o Wagner, o Jonatas e a Juliana. E nós louvamos a Deus por vocês estarem aqui conosco também. E agradecemos pela bênção da igreja participando conosco nesse primeiro culto, que nós estamos agora no momento reservado de culto, às 18 horas, todo domingo, conosco aqui,
No próximo domingo, novamente, culto vespertino às 18 horas. Todos são convidados para estarem conosco. E na escola dominical, amanhã, no próximo domingo, às 10 horas da manhã, teremos a nossa escola bíblica dominical, que será videoconferência. E então nós aguardamos também a presença dos irmãos, 10 horas da manhã, um horário um pouquinho diferente, mas aguardamos a bênção de Deus nesse horário também. Que Deus abençoe a amada igreja. Eu gostaria então de impetrar a bênção. Curvemos as nossas cabeças e recebamos a bênção de Deus nessa hora. Que a graça salvadora e misericordiosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor eterno e bendito do Deus Pai Todo-Poderoso, que a comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus sejam sobre nós, queridos irmãos, e sobre todo Israel de Deus, espalhado em toda a face da terra, desde agora e para todo sempre.